Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Hoje é quinta-feira, estamos na 7ª semana da Páscoa. Hoje a bênção da união. Isso mesmo, está precisando de união na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade? Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus continua rezando pela unidade dos apóstolos e reza hoje também pela unidade entre nós, discípulos e discípulas do Senhor. Pai Santo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Jesus rezou pela união da igreja. Todos os anos, entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes, nesta semana, a igreja nos convida a rezar pela unidade dos cristãos. E hoje a nossa reflexão sobre a união ou, infelizmente, a desunião dentro da nossa igreja. Será que existe união ou desunião entre nós? Não, padre, isso não existe não, negócio de desunião entre nós. E aí, o que você me diz? Na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, é uma comunidade unida ou uma comunidade desunida? Já vi tantos exemplos bonitos, muito bonitos, de comunidades unidas, de pastorais unidas, de movimentos unidos. Mas, sejamos honestos, né? Quanta divisão ainda existe em muitas igrejas, em muitas comunidades, não é verdade? Muitas vezes entre movimentos, entre pastorais, entre grupos. Às vezes, movimentos e pastorais que não se aceitam, que se criticam, às vezes a desunião dos leigos entre si, às vezes a desunião dos leigos com os padres, dos padres com os leigos, às vezes a desunião dos padres entre si. Infelizmente, esta é uma realidade, uma chaga no corpo de Cristo. Tem gente que fala: eu sou da linha do padre fulano, eu sou da linha do padre Beltrano, naquela igreja eu vou, naquela igreja ali eu não vou não. Tem gente que fala: eu só vou na missa se for com o padre fulano de tal. Aquela igreja ali é o padre Beltrano, ali eu não vou na missa não. Sabe, a gente pode até ter gosto, né? Preferências, gostar mais do jeito de um rezar, do jeito do outro pregar. Isso é do nosso humano. Às vezes se identificar com o estilo pastoral, com um jeito de rezar, normal, até aí tudo bem, é do ser humano. O problema é quando a gente acha que só aquele jeito é o certo. O problema é quando a gente põe na nossa cabeça que só aquele
estilo, entre aspas, é que é o certo. Somente aquela missa que é boa. Quando a gente põe na cabeça que só tal movimento presta, ou que só tal pastoral trabalha de verdade. Quando a gente vai criando esta mentalidade, né, essas antipatias, esses pré-conceitos, isso é péssimo. Essa postura traz muito prejuízo à igreja como um todo. A igreja é o corpo de Cristo, todos nós somos membros desse corpo. Cada um diferente do outro, mas cada membro é essencial, fundamental, necessário para o bom funcionamento do corpo. Se tem uma coisa que é característica mesmo do Espírito Santo, é esta riqueza da diversidade dos dons, essa pluralidade. Assim como as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes. Por quê? Porque os dons de Deus são diferentes, o agir de Deus se dá de diversas formas. Tem pessoas, tem grupos que se sentem chamados para caridade, para ação social, para ajudar os menos favorecidos. É claro que isso é um dom do Espírito Santo. Tem gente que é chamado a educar na fé, transmitir ensinamentos, catequizar, trabalhar com as famílias. Tem gente que gosta de trabalhar com os migrantes, com os refugiados. Tem pessoas e grupos que têm o chamado para evangelizar, para pregar a palavra, às vezes para os jovens, para as famílias. Há pessoas que têm o dom mais de trabalhar a espiritualidade, a ensinar as pessoas a vida de oração, a adoração eucarística, a intercessão. Veja, meus irmãos, como tudo isso é importante na vida da igreja, que é o corpo de Cristo. Coisas diferentes, mas que juntas enriquecem. Tem padre que tem o dom de pregar, tem padre que tem o dom de escrever, tem padre que tem o dom de comunicar pelas redes sociais, tem padre que tem o dom do atendimento pastoral, do aconselhamento individual às pessoas, tem padre que tem o dom de trabalhar com as pastorais, tem padre que evangeliza cantando. Olha, isso tudo é uma beleza, é uma riqueza. E uma coisa vai somando com a outra, uma coisa vai complementando a outra. Aí está a beleza do ser católico. Aí está a beleza da Igreja de Cristo. Por isso, em vez de criticar, de falar mal, de pôr defeito, às vezes, não é? De desdenhar. E até pior, às vezes, tem gente que torce para não dar certo. Vamos hoje escutar a palavra do Evangelho de Jesus. Que todos sejam um, ou seja, que todos sejam unidos, sem divisões, sem separações, sem partidarismos. Quando assim o fazemos, o reino de Deus só tem a ganhar. Como diz aquela música, né, do Eugênio Jorge, que sejam um é o que eu quero mais. O meu espírito é quem age e faz. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós vos louvamos, nós vos glorificamos. Bendito sejas, Senhor nosso Deus. Hoje no Evangelho, o Senhor Jesus continua rezando pela união dos cristãos, pela união dos discípulos de Jesus, pela união daqueles que fazem parte da igreja. Por isso, Senhor, derramai a vossa bênção em nome de Jesus, sobre todos nós, sobre esta pessoa que reza comigo, sobre todos aqueles que hoje vão meditar este Evangelho, vão receber esta bênção. Dai-nos, Senhor, cada vez mais o espírito de união. Dai-nos, Senhor, cada vez mais crescermos na unidade que Cristo tanto desejou, no respeito às diferenças, nos dons de cada um, acolhendo cada vez mais os dons de Deus em nossa vida. Derramai também, Senhor, a união na família desta pessoa, no lar desta pessoa, no ambiente de trabalho desta pessoa. Que desça sobre você, filho, filha, a bênção de Deus trazendo união. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu fico por aqui, um grande abraço
fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.